Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula você vai aprender alguns princípios básicos e fundamentais da análise técnica. Você vai aprender o que são topos e fundos e como identificá-los, LTA e LTB, como traçar linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, ranges, canais ou consolidação. O que é isso? Vamos falar sobre os rompimentos de zonas de suporte e resistência e também o que são os falsos rompimentos. Pullback, como usar essa técnica para confirmar o rompimento de resistências e de suportes. Este é um dos princípios básicos da análise técnica. Ao analisar um gráfico, podemos identificar claramente topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes e topos e fundos laterais, como veremos mais à frente. Os topos são como o pico de uma montanha e os fundos, os vales. Os topos e fundos funcionam como zonas de suporte e resistência e, através da análise desses movimentos, podemos identificar se o ativo que escolhemos para operar está em tendência de alta, em tendência de baixa ou se está consolidado. Vejamos um exemplo de topos e fundos ascendentes. Observe o movimento do gráfico. Tanto os fundos como os topos são maiores que os anteriores, nos indicando assim uma clara tendência de alta. Agora veja o exemplo de topos e fundos descendentes. Observe agora o oposto. Tanto os fundos como os topos são menores que os anteriores, nos indicando assim uma clara tendência de baixa. Assim que identificamos a direção da tendência, podemos traçar uma linha e marcar uma possível zona de suporte e resistência. Isso vai nos facilitar visualizar os momentos em que o preço vem a romper estas zonas, nos proporcionando oportunidade de compra ou de venda. LTA é uma linha de tendência de alta. Você pode traçar essa linha ligando os fundos desde o mais baixo até o mais alto. LTB é uma linha tendência de baixa. Você pode traçar essa linha ligando os topos mais altos até os topos mais baixos. Vamos ver agora um exemplo de topos e fundos laterais. Observe o comportamento do gráfico. Nada mais é do que forças opostas que não conseguem resolver para onde seguir. Quando existe indecisão, não existe convicção e a falta de convicção faz com que os preços oscilem entre dois valores. Esta condição de mercado é comumente chamada de range, canal ou consolidação. Ao negociar, queremos comprar na baixa e vender em alta. Devemos entrar no início do movimento e não no fim dele. Por esta razão, antes de decidir comprar ou vender, o melhor a fazer é aguardar a mudança de direção após identificar uma tendência ou uma consolidação. Uma das formas mais eficazes é aguardar o rompimento de níveis de suporte e resistência. Vejamos como acontecem os rompimentos e também os falsos rompimentos. Imagine que você definiu um nível de resistência através de uma LTB, uma linha de tendência de baixa, ou em uma consolidação. Você está aguardando o rompimento do nível de resistência para efetuar uma compra. Neste primeiro exemplo, o preço faz o rompimento de forma direta. Ele simplesmente rompe o nível de resistência e continua subindo. No segundo exemplo, nós temos um elemento a mais de confirmação, o pullback. Veja que o preço rompe a resistência, volta para o nível e logo em seguida sobe novamente, superando o nível máximo do candle que rompeu a resistência, confirmando assim o rompimento. Neste exemplo,
Veja como acontece os falsos rompimentos. O preço rompe a zona de resistência, volta para o nível e continua descendo, voltando a estar abaixo da zona de resistência, caracterizando assim um falso rompimento. Vejamos agora o exemplo de rompimentos e falsos rompimentos de zonas de suporte. Aqui no primeiro exemplo nós temos o rompimento direto, onde o preço ele rompe de forma direta a zona de suporte e segue descendo. No segundo nós temos a confirmação de um pullback, onde o preço rompe a zona de suporte, ele volta para a zona novamente e depois continua descendo, confirmando o rompimento da zona de suporte. E por final, um falso rompimento, onde o preço rompe o suporte, porém ele volta a subir e continua subindo novamente. Agora, como podemos tirar proveito dessas análises e então decidir comprar ou vender? Vamos dar um exemplo aqui com o rompimento de uma LTA, de uma tendência de alta. Então nós identificamos os topos e os fundos mais altos, maiores do que os anteriores, então decidimos traçar aqui uma linha de tendência de alta. Já que nós estamos já com uma tendência avançada, nós não vamos mais comprar, porque o nosso interesse é entrar na negociação no início da tendência, não no final dela. Muitas pessoas, muitos traders perdem muito dinheiro porque acabam entrando nas tendências, porém entram no final. Então nós queremos agora procurar aqui uma reversão de tendência. Então o preço já está ali avançando por um tempo em tendência de alta e nós queremos agora aproveitar o momento, assim que ele reverter para uma tendência de baixa, nós queremos vender, entrar vendidos. Então vamos supor que exatamente isso acontece agora. Houve um rompimento da linha de tendência de alta e agora, já vendo, bem, um trader agressivo já vem direto. Assim que há o rompimento, ele já entra, caso isso faça parte da sua estratégia. Já um trader mais conservador vai aguardar a confirmação de que de fato esse rompimento está acontecendo. Então, nós podemos, após o rompimento, o primeiro candle que romper, podemos marcar um nível de confirmação. Ou seja, se o preço voltar a passar por esse nível, tocar nesse nível, então nós podemos entrar com a venda, seja através de uma ordem de sell stop, ou se estivermos acompanhando ali o mercado ao vivo, a gente fica aguardando, assim que toca, a gente entra com uma ordem de venda diretamente. Então, como seria essa confirmação? O preço então rompeu e agora ele volta. Eu fiz aqui apenas um movimento, porém essa confirmação pode acontecer em um candle, 2 ou 3. Se estender muito, já não vale a pena. Aqui nesse caso ele voltou a tocar ali no nível da linha de tendência e agora o preço desceu e tocou no nosso nível de confirmação. Então, no momento que o preço tocou no nível, nós entraríamos com uma venda. Continuando aqui no mesmo exemplo, imagine nós estamos aqui na tendência de alta, nós traçamos então a linha de tendência e agora vamos simular aqui um falso rompimento. Então nós estamos aguardando o preço romper a linha de tendência para poder vender. Nós queremos pegar a reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa. Então acontece aqui o rompimento. Lembra que, como eu disse, se você tem um perfil mais agressivo, você pode entrar direto, mas se você é mais conservador, você vai aguardar a confirmação. Por quê? Imagine que você entrou direto aqui. Então, um trader mais conservador deixou o nível. Ele ainda não entrou, ele apenas marcou o nível onde ele pretende entrar caso haja confirmação. Então pensa aí, um mais agressivo entrou direto. O outro mais conservador está aguardando a confirmação. Aconteceu o preço retornar, desce mais um pouquinho, ele volta e fica assim.
e acaba voltando novamente para a tendência de alta, ou seja, isso foi um falso rompimento. Se você é um trader mais agressivo, você entrar direto e acabar atingindo o seu stop loss. O mesmo vai se aplicar para os ranges, canal ou consolidação, como você preferir chamar. Então imagine, nós temos aqui, identificamos no gráfico um canal formado e agora a gente vai esperar ele romper. Se ele romper a zona de resistência, nós vamos comprar. Se ele romper a zona de suporte, nós vamos então vender. Então vamos, que nesse exemplo, fazer com que ele rompeu aqui, o preço rompeu a zona de resistência e se aplica o mesmo raciocínio. Se eu sou um trader mais agressivo, eu posso entrar aqui então, comprar direto. Se eu sou um trader um pouco mais conservador, vou esperar então uma confirmação para entrar. Então nós podemos colocar aqui um nível de confirmação, caso o preço continue subindo e toque nesse nível acima, então nós compramos. O que acontece? O preço desce, faz um pullback, isso pode ser com um movimento ou até mais, e depois ele volta, toca no nosso nível de confirmação, e ali naquele momento em que ele tocou, nós poderíamos ter comprado. E o mesmo pode acontecer também com o canal, um falso rompimento. Então imagina que nós, nesse momento, rompeu ali a zona de resistência. Se nós formos mais agressivos, vamos entrar direto. Mais conservador, vamos colocar ali o nível. Então aqui houve o rompimento, porém o preço voltou, subiu novamente e ficou ali indeciso até que então ele volta novamente para dentro do canal. Então a gente caracteriza aqui que foi um falso rompimento do canal da consolidação. O pullback é uma das técnicas mais efetivas da análise técnica. Mas lembre-se que no mercado financeiro não há certezas. Podemos contar apenas com as probabilidades. Portanto, mesmo que você faça a melhor análise e execute sua estratégia na perfeição, isso não é garantia de que o preço irá fazer o que esperamos. Então, desde já, aprenda a negociar sem certezas. Eu já tenho o gráfico aqui no SDJPY em 4 horas e nós podemos ver, então, que nós estamos com preço consolidado a um canal. Então, nós vamos marcar aqui onde estão os suportes e as resistências, que nós temos uma zona de resistência muito clara e uma zona de suporte aqui mais ou menos nesse nível. O que nós queremos? Nós queremos, caso haja o rompimento da resistência, ou seja, o preço vá para cima, nós vamos comprar. Caso haja o rompimento do suporte, nós vamos vender. Vamos usar a técnica do pullback. Aqui nós podemos identificar que esse candle rompeu então a nossa resistência. Aí entra aqueles critérios. Caso eu seja mais agressivo, eu já entro aqui logo, já compro direto. Mas se eu sou mais conservador, quero usar uma confirmação, então nós podemos usar o pullback como critério. Eu aguardo, aconteceu o rompimento, agora eu vou aguardar. Eu vou colocar aqui uma linha de interesse, uma zona de interesse, e caso o preço volte e depois suba novamente, concretizando o pullback, então nós compramos, ok? Então a gente pode fazer isso aqui para entrar manualmente, ou podemos colocar então uma ordem de buy stop aqui nesse nível, que aí ele vai entrar de forma automática, principalmente se a gente estiver operando aí em times maiores, como aqui o H4 no caso, né? Então vou colocar aqui, vou colocar o meu stop loss um pouquinho abaixo. Isso aqui não é estratégia não, viu pessoal? Só estou dando um exemplo para você como pode ser feito. Você ainda vai aprender a como criar uma estratégia bem definida. Vamos colocar aqui um take profit de 1 para 1 e vamos aplicar as ordens. Então, rompeu, agora eu quero que o preço volte
e suba novamente, ok? Então o preço aqui voltou, tocou ali tá tentando voltar novamente para dentro do canal, porém agora ele acaba passando pelo nível máximo do candle que rompeu e acionou a nossa ordem de compra. Então agora a gente aguarda. Deixa o mercado fazer o que tem que ser feito. Atingimos então o nosso take profit. Uma outra forma de usar o pullback de uma maneira mais arrojada seria a seguinte. Deixa eu apagar aqui. Assim que ele rompeu, seja aqui, eu estou dando um exemplo numa consolidação, mas essa técnica se aplica para LTA, para LTB, para qualquer tipo de estratégia que você use, onde você identifique ali uma zona de confirmação para você comprar ou para vender. Você pode aplicar esse critério para decidir a sua tomada para ter a sua tomada de decisão de compra ou de venda. Então nós temos aquela primeira forma mais conservadora, ou então você pode diretamente, assim que ele rompeu, se o preço voltar novamente, como aconteceu aqui, a tocar na zona de resistência, que agora virou um suporte no caso, porque ele rompeu, você já pode comprar aqui. Ou seja, você espera ele descer e compra aqui nesse momento. Deixa eu ver, para abrir aqui uma ordem de compra. Pronto, eu já abri a compra direto. Ou seja, eu não aguardo ele ir lá confirmar. Eu só espero ele descer para aproveitar esse movimento. Então eu tenho um espaço maior para negociar. Então rapidamente ele já me atinge. Ele já alcança o take profit. Ok? Então você pode usar dessas duas formas. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Agora abre o seu gráfico. Começa a acostumar os seus olhos a encontrar topos e fundos. Começa aí a treinar, a marcar linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, a encontrar no gráfico onde estão os canais, os ranges. Vai estudando, começa a treinar bastante para que conforme você vai evoluindo nesse curso, você vai se acostumando a olhar no gráfico e já identificar imediatamente o que está acontecendo no ativo que você escolheu para operar. Até a próxima aula.